Família palmeirense, Palmeiras classificado para as quartas de final do Mundial. Quem diria, né? Quem diria, né? Um banho de água fria aí nos rivais, né? A mídia, né? Aquela mídia antes. E dizia que o Palmeiras não passava da primeira fase, que o Palmeiras ia passar a vergonha. Tá aí. Palmeiras nas quartas de final e grande favorito aí pra final, pessoal. Pra final não, pra semifinal, né? Chelsea ou Benfica, eu sou mais Palmeiras, né? E o Palmeiras fazendo um grande jogo, né? Mais uma vez. Abel Ferreira foi bem, né? Principalmente nas mudanças, né? Principalmente na entrada de Paulinho. Depois que Paulinho entrou, decidiu o jogo. Ele entrou para decidir, saiu, né? Mas eu acho que o que valeu aí, pessoal, é o desempenho da equipe, né? Palmeiras jogou bem, não importa quem estava em campo. Jogou bem, para mim, eu me atrevo a dizer que foi a melhor exibição do Palmeiras no Mundial de Clube, né? O Botafogo veio colocar um pouco de pressão, um pouco de bola na área já no final do jogo. O Palmeiras dominou o jogo amplamente. Foi Palmeiras como aquele Palmeiras que a gente imaginava. E agora o torcedor fica feliz, né? Porque agora a gente tá vendo que realmente o Palmeiras chegou e chegou chegando, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para ESPN Brasil. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá. Paulo Calçade, melhor jogo do Palmeiras aí no campeonato. Tá cobrando? Nossa, foi do inferno ao céu, né? Do Inter Miami para hoje, bem diferente, hein? Tudo bem? Olá, William, companheiros, para você que nos assiste. Até porque a gente tá falando já de um... Tudo bem que ele lutava pela primeira colocação naquele jogo, mas a gente tá falando agora de um mata-mata que vai moldar muito o formato das equipes, né? O Botafogo veio PSG, Atlético e Palmeiras. Idêntico. Só entrou o Danilo na vaga do Gregory. O Gregory, assim, isso. não é que mudou o sistema, mudou a forma de jogar, não, isso não mudou. Então, e até falou isso o Paiva antes do jogo, ele encontrou o caminho e vai jogar. Eu acho que o Botafogo, a gente vai ver muito do Botafogo com essa cara aqui no Brasileiro em muitos momentos, até principalmente fora de casa. O Palmeiras, com mudanças, assim, surpreendentes, eu não vejo. Assim, o Abel surpreenderia quando você tem um treinador que vem sempre com o mesmo time, nunca mexe, e ainda mais em confrontos especiais ele gosta. Ele precisava resolver a bagunça que foi contra o Inter Miami. Foi uma bagunça, Palmeiras. E um jogo mais atento, um calor terrível. Aqui está uma delícia, mas para quem tem que jogar 120 minutos, muitos ficaram dentro de campo aos 120, isso vai acabando, né, com as energias. Tanto que a gente pode até, depois, né, o gol pode ser fruto disso também, porque os times já estão muito mexidos em função Sim. do calor, das necessidades de cada um, tal. Mas o Palmeiras, com o Estevão do lado esquerdo, minha visão. Por quê? Para poder ter um pé esquerdo e chegar à linha de fundo. Jogador com o pé esquerdo vai para o fundo. Se ele tem o cara que bate com a direita, aí ele faz muito bem. Então ele usa até as duas pernas. Mas esse cara tem uma profundidade no mano a mano. O Alan, do outro lado, o cara que pode cortar. Então eu tenho um que vai para o fundo e um que corta. Você tenta equilibrar a equipe para jogadas no mano a mano. Eu só achei, Calçado, só um parênteses, que eu achei que na hora que o Alexandre Barbosa e que o Alex Telles estavam pendurados, eu achei que o Abel fosse inverter. Para poder forçar. Para jogar o Estevão ali e tentar forçar um segundo amarelo para um dos dois, né? Podia. Ele preferiu talvez falar, o Alan consegue fazer isso. Pode ser. Pode dizer que é um jogador, um driblador também. O que o Botafogo acho que teve de virtude que atrapalhou o Palmeiras, isso, o Botafogo, assim, esse trio do meio de campo, com o Danilo Barbosa assim, à frente dos zagueiros e preso ali, para tirar a bola entre linhas do Palmeiras, para não chegar no Maurício. O Estevão pode circular por ali também. Vitor Roque pode sair, é uma bola muito perigosa. E com a chegada dos dois volantes, o Palmeiras não conseguia entrar. Então, você joga a bola para o lado. Só que hoje não era um dia de cruzar a bola, não tem Flaco Lopes. Se ficar a bola para o Vitor Roque, ou é a bola na cabeça dele, ele sozinho, você ficar levantando bola para ver, não é. Então, o que acontece? O Botafogo deixa ir para o lado e aí, obviamente, vai ter problemas, mas vai defender. Bola do Palmeiras, aquela bola de profundidade, você pode ver, o Palmeiras teve a bola, mas não conseguiu acessar os jogadores. Não conseguiu. E o Botafogo, em contrapartida, quase assim, no primeiro tempo, total, né? Chegava com poucos jogadores na área. Quando chegava, você via 3, no máximo 4. Então ele chegava com pouca gente. Então o Botafogo que veio jogando contra o PSG do mesmo jeito. E aí, como ganhou do PSG, virou
É difícil você contradizer. Ficou grandão. Ficou que virou uma máquina de jogar futebol. Ele teve um sistema que deu certo, mas não é um sistema que dá certo em todos os jogos. E não deu contra o Atlético de Madrid, perdeu. Não deu contra o Palmeiras, perdeu também. É assim o jogo, mas uma coisa que eu acho que ninguém ficou foi surpreso com o andamento do jogo. Uma prorrogação, um gol na prorrogação, e poderíamos estar vendo os pênaltis agora. Perfeitamente, poderia ter ocorrido. Só acho que o jogo foi um pouquinho melhor do que eu imaginava. Ontem eu estava preocupado. Eu achei que quem estava afim de comprar o Brasileirão para passar lá nas Europa desistiu nesse momento. Eu achei que ia ser um jogo muito travado ali. Aquele povo que se animou falou, dá uma seguradinha na verba. Talvez. Eugênio, Palmeiras entendeu melhor o confronto do que o Botafogo? Tudo bem contigo? Tudo bem, William. Um abraço para você. Boa tarde. Boa tarde. Hoje boa Esse tarde. horário pouco comum para o Linha de Passe. Um abraço para os companheiros, para os fãs de esporte. Eu acho que a gente viu um jogo de uma equipe que foi com tudo para ganhar o jogo contra outra que foi para especular, que é o que vinha fazendo na competição. Tranca aqui atrás, se der para sair, deu. Se não der, a gente fica trancado aqui atrás. Contra o PSG, conseguiu encaixar uma jogada, fez um gol. Contra o Palmeiras não encaixou essa jogada. E defensivamente, se a comparação for com o PSG, é que teve prorrogação, né? E na prorrogação, o Botafogo já tinha perdido o Jair, já tinha perdido o Gregório, já nem jogou, né? O Danilo Barbosa, que entrou no lugar do Gregório, e o Alain. E o Marlon Freitas estava morto. Não se aguentava, tanto que no lance do gol, ele leva o corte e ele fica parado olhando. Porque é difícil realmente para todo mundo. Eu acho que o fato de ter ido para a prorrogação acentuou um pouco a superioridade física do Palmeiras no jogo, que foi nítida desde os primeiros momentos. O Palmeiras fez por onde buscar o gol, buscar a vitória, buscar a classificação. E eu acho que isso vai passar por uma circunstância que é planejamento de temporada. O Palmeiras chega para esse Mundial, muita gente falando assim, o Palmeiras não contratou na janela do Mundial. Não, porque ele já tinha um elenco montado desde o início do ano e veio trabalhando esse elenco. O Botafogo trouxe jogadores, estreou um jogador hoje no segundo tempo, o Caio Pantaleão. Na cabeça Caio Fernando, na camisa dele, né? Estreou praticamente, né? Que já tinham jogado no primeiro jogo, mas entraram em campo o Correia e o Arthur Cabral, que não estão ainda no entrosamento com a equipe. Então você exigir. E o Paiva tem 20 e poucos jogos, 24 jogos só com o Botafogo. 20, ok, mas dentro das circunstâncias, assim, ele já tem um pouco mais, já passou por fase de grupos de Libertadores entre e tal. aspas, apenas isso explica a grande superioridade tática do Abel contra ele no jogo? Eu não vejo superioridade tática. Eu acho que na ideia de jogo foi bem... Taticamente eu não vejo. Eu vejo uma imposição física muito grande e propostas diferentes. O Palmeiras que foi para dentro e o Botafogo que resolveu esperar. Isso para mim é escolha do técnico. Sim, escolha do técnico, mas não é o... Não que o Botafogo tenha muito nó tático do Botafogo. Forte. Não, foi o jogo que o Botafogo propôs também. Tanto que... Do jeito dele. A principal proposta do Botafogo, o Calçado já falou, era por dentro vocês não vão entrar. E não entraram. Não vão entrar. Só acho que... Aí joga a bola na lateral e cruza. Vai cruzar pro Vitor Roque e não vai acontecer nada. Foi o que aconteceu a maior parte do jogo. É que o Botafogo estava não teoricamente controlado. Né? Eu acho que o Botafogo não conseguiu o segundo momento. E o Palmeiras conseguiu. Segundo momento era o Botafogo com a bola. Consegue fazer alguma coisa? Não conseguia. Não tinha força porque era um time na balança. Se você coloca na gangorra, muito mais para defesa do que para o ataque. O ataque não tinha. Então ele ficava lá atrás. Quando tinha a bola, não conseguia. Acho que muito em função do entrosamento e da imposição física do Palmeiras, que chegou melhor preparado para fazer esse tipo de competição. E não vejo taticamente assim que tenha sido uma superioridade de um técnico contra o outro. Cada um pôs no campo as suas propostas. E o jogo adotado pelo Botafogo nesta fase... E o jogo foi empatado no final. Ele sacrifica o Savarino. Porque o Savarino vira um grande marcador, mas se tirar do Savarino o jogo... Então, assim, se o Palmeiras controla melhor o Savarino, você obriga o Botafogo o quê? A jogar no pé do Marlon Freitas e esticar a bola. Porque ele também não vai... O Marlon não vai ser o organizador. Então, você tira os... Ao diminuir o fogo do Savarino na partida, que é o cara com a bola no pé, jogando de uma outra forma, você limita muito o jogo do Botafogo. Sim, eu não vi uma super imposição, o que eu vi foi um Palmeiras, o Botafogo igual, e o Palmeiras veio na tentativa de resolver seus dramas da última partida. Ele foi agressivo como não foi nos dois últimos jogos. Só para explicar, mais organizado. Eu acho que no duelo de ideias, uma prevaleceu muito, inclusive no 0-0. E acho que o Palmeiras só
deixa, entre aspas, o Botafogo jogar, porque no começo por boa parte não deixou, quando cansou. Por causa do calor. Porque foram 20. Só o Palmeiras foi bem melhor, né? Temos que ser realistas. O Palmeiras foi bem melhor do que o Botafogo. Do início ao fim. Ok, quando já tava ali depois dos final da prorrogação, é normal, né? O Botafogo se atirar, mas todo momento o Palmeiras foi bem melhor e eu acho que era para ter saído um vitorioso nos 90 minutos. Era o Palmeiras. Saiu na prorrogação, tá bom demais. Mas deixa entre aspas, porque o Botafogo também não cria. Ele tem até intermediário ali, troca passe. Mas no segundo tempo da prorrogação, o Botafogo consegue... Aí é outra história. Aí, mas é isso que 1-0 no placar, aí o Palmeiras recua e dá pro Botafogo a responsabilidade. Então. Não, tô falando do jogo como um todo. Mas no jogo eu tô com o Bira. Eu acho que o Palmeiras foi bem melhor nos 90 minutos. Eu acho que ele foi bem melhor porque ele conseguiu se impor, mas eu não vejo assim que tenha sido uma estratégia tática. Não, foram duas propostas. O Botafogo ganhou do PSG jogando da mesma forma. Mas era o PSG. Acho que essa é a questão. Aí tem duas coisas pra gente discutir. Porque muita gente imaginava que o Cuiabano fosse começar jogando no Botafogo justamente porque o Palmeiras não é o PSG. Isso. E porque os 3 primeiros jogos do Palmeiras não indicavam o Palmeiras com a capacidade do PSG. E a escolha acabou sendo outra, acabou sendo a escolha pelo Danilo Barbosa, ou seja, falando, não, eu vou tratar o Palmeiras como o PSG, vou tratar o Palmeiras como o Atlético de Madrid. Aliás, contra o PSG, quando o Palmeiras defendeu 4 bolas, né? E o Palmeiras finalizou até mais. Então, assim, eu acho que o Botafogo teve uma postura que talvez tenha surpreendido muita gente de não ser mais ousado, de não mudar a sua ideia de jogo. Eu esperava que fosse jogar o jogo. Então, exato. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí o Palmeiras tomou uma escolha pela condição física. Então eu acho que você pode até não chamar de tática essa superioridade. Mas na hora que o Abel escolhe esses jogadores, e eu falei exatamente isso no pré-jogo, falei, ele está escolhendo os caras que estão melhores, técnica ou fisicamente. Para pressionar e recuperar. Porque na hora que ele escolhe o Emi Martinez e não o Aníbal, é porque o Aníbal tá com edema, o Aníbal não vinha bem, não era 100%, fisicamente ele era uma dúvida. Na hora que ele escolhe o Maurício, o Veiga, acho que não precisamos discutir muito em relação aos últimos tempos. Sim. Acho que o próprio Giai, em relação ao Marcos Rocha, fisicamente é um cara que, por motivos óbvios, entrega mais. Em cima disso, hoje, e o Alan também, eu acho que hoje, assim, hoje era o primeiro jogo para o continua do Mundial. E o que o Abel fez, muito criticado em jogos anteriores, foi rodar o máximo elenco, porque é um jogo a cada 3 dias. Então, ele botou o Veiga no último jogo, não botou o Maurício, tinha que ter colocado... Ele foi gastando o elenco, ele foi rodando todo mundo para chegar hoje. Você imagina que o Veiga tenha sido pensando já nas oitavas? Eu acho que ele rodou muito o elenco, até o Luigi entrou hoje, que é um jogador que não estava sendo utilizado. Acho que é uma estratégia de usar todo mundo para não desgastar todo mundo ao máximo. E hoje era o jogo, vou precisar de imposição física, vou botar quem está melhor fisicamente. Acho que é importante observar quando você fala de reação, né, especulação. Especular é o que tentou fazer o Botafogo nesses 3 jogos, né? Fez, não adianta. O Palmeiras foi com 4 atacantes. E no segundo tempo contra o Seattle. O Palmeiras foi com 4 atacantes. Você tem o Maurício. Exatamente. Não é o Maurício é um atacante, o Estevão, o Alan e o Vitor Roque. Botafogo foi com 3. Sendo que a missão defensiva dos dois beiradas... O Savarino nem E essa missão defensiva imposta a eles, para não ficar inferior no meio de campo, acho que essa preocupação do Paiva o tempo todo, em todos os jogos, hoje é especialíssimo. Porque esse confronto entre brasileiros é totalmente diferente de um PSG, um Atlético de Madrid. Pela proximidade, pela rivalidade. Tem componentes ali que eles levaram para o Mundial de Clubes nada diferente do que fazem normalmente aqui no Brasil. Então o mundo agora viu um jogo brasileiro mesmo. Né? Não viu um jogo com europeus e brasileiros. Ele viu um jogo... Mas você esperava um jogo muito melhor? Não esperava isso aqui. Eu esperava isso aqui. Mais ou menos isso. Exatamente. Então, talvez até pior. Tanto que a maioria aqui, quando falou... Acho que todo mundo, quando falou... O que você acha que vai dar no jogo? Primeira coisa... possibilidade de prorrogação imensa. O que eu vejo o Palmeiras ele assumiu essa condição de especular, ela é muito menor
do que a do Botafogo. O Botafogo é a base do jogo. Defendo muito bem, sacrifico até um meia, que é o Savarino, que sem participação grande no jogo, o jogo do Botafogo cai, mas eu preciso dele marcando também. Já o Palmeiras tinha 4 jogadores e ainda tem o Rios que chega muito forte, né, o Richard Rios. E no primeiro tempo, você pegava assim, eu estava olhando até o mapa de movimentação da equipe toda, assim, o jogo do Palmeiras concentradíssimo pelo lado esquerdo, porque, claro, aciona o Estevão e o Piquerez. Melhor que o Giai. Aliás, o Piquerez estava muito bem. E o melhor Botafogo, não, e também taticamente ele tem mais essa função no E time. o Botafogo também penso para marcar esse lado. Óbvio, né, na necessidade do jogo. Então eu vi um Palmeiras não com mais vontade de vencer, formatos diferentes. O Botafogo não entrou para não ganhar o jogo. Ele entrou para ganhar o jogo com aquilo que o jogo contra o PSG ele mostrou. E óbvio que ele, se tivesse continuado no Mundial, iria desta forma, se possível, até o último confronto. Porque contra a Chelsea, se vier o Chelsea... Só que há uma diferença muito grande, né? Entre, não vou colocar claro que tecnicamente o PSG é melhor que o Palmeiras, mas em termos de ambição para o jogo. O PSG, naquela partida especificamente, tomou a decisão minutos antes de poupar 4 titulares. Já não tinha um. Dembélé. Tinha 5 fora da final da Liga dos Campeões. Exatamente. Perfeito. Então, para o PSG, ok, vou para esse jogo aqui, ganhei o primeiro de goleada, eu vou passar, mesmo perdendo, passou em primeiro lugar do grupo. Pessoal, temos que ser realistas, né? Se era para ter saído um time vitorioso aí nos 90 minutos, teria que ter sido o Palmeiras, né? Ok, foi para prorrogação. Mesmo assim o Palmeiras conseguiu a vitória. Em nenhum momento o Botafogo saiu para jogar. Em nenhum momento o Botafogo procurou a vitória. O Botafogo veio colocar a bola na área, jogar com final da prorrogação, pessoal. Então o Palmeiras do início ao fim, martelando, jogando. E graças a Deus Paulinho conseguiu entrar ali no final do jogo e fazer um golaço, né, pessoal? Infelizmente, pessoal, que eu sei, né? Paulinho não tem condições de jogo. Vocês viram aí, né? O cara entrou, jogou 30 minutos e saiu. Ele entrou, decidiu a partida e saiu, né? Infelizmente, é um jogador que é diferenciado. Você viu, você sabe. Todo mundo sabe que Paulinho é um cara diferenciado. Mas infelizmente ele não tá na sua condição física melhor, né? Na sua melhor condição física, né? Mas... eu não sei se Paulinho vai passar para os procedimentos cirúrgicos quando voltar para o Brasil, não sei ainda. Mas tomara que não, né? Tomara que ele se recupere porque faz a diferença no Palmeiras, né? E o Palmeiras é isso aí, pessoal. O Palmeiras está classificado para as quartas, né? Como eu disse no início do vídeo, tem muita gente aí que tava com o pé atrás com o Palmeiras. Tá aí nas quartas e eu digo aqui, com grande possibilidade o Palmeiras ir para uma semifinal. Benfica... para mim, não é para o Palmeiras. E o Chelsea não é esse timão todo. Então, quem vier, o Palmeiras pode fazer um grande jogo aí nas quartas de final, rumo à semifinal, pessoal. Já pensou? Aí seria demais, né? O Palmeiras hoje jogou bem, né? Abel, mais uma vez, demonstrou ser um cara inteligente, um cara que tem conhecimento do grupo, né? Colocou o Luiz, colocou o Paulinho... colocou Alan, né, para o primeiro tempo fazer aquela correria. Estevão fazia a correria pelo lado esquerdo e Alan pelo lado direito, né? Onde cansou o Botafogo, né? No segundo tempo ele fez as alterações que decidiu o jogo, né? Principalmente a de Paulinho, né? Estevão não gostou de sair, mas eu acho que ali foi uma estratégia de Abel Ferreira. Todo mundo viu que foi uma estratégia de Abel Ferreira. Uma estratégia bem sucedida, né? Se diga de passagem. Botafogo, hora nenhuma, ofereceu perigo ao Palmeiras. O Botafogo, pessoal, é um time de retranca, né? E eu vi muita gente dizer aí: o Botafogo tem um grande time. O Botafogo tá jogando um grande Mundial de Clubes. Não vejo, pessoal. Não vejo. Pelo contrário, o Botafogo é uma retranca. Jogador jogando ali atrás, retrancado. Os caras fazem uma retranca, tenta jogar por uma bola. Mas contra o Palmeiras aí não deu certo não, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Agora rumo às quartas. Vamos ver quem é o nosso adversário logo mais aí. Quem vier vai ter jogo. Não tem isso aqui porque é um europeu, porque joga o melhor futebol, porque tá na Europa. Não, pessoal, não existe isso não.
Quem vier, Benfica ou Chelsea, vai ter jogo. E pra mim, o Palmeiras é forte candidato a ir à semifinal. Pra você que tava torcendo contra, é duro, né? É duro torcer contra o Palmeiras, né? Palmeiras é isso aí, né? Sai 2 jogadores que às vezes, talvez o torcedor nem queria que saísse, né? Que era Ala e Esteve, mas entra Paulinho e o cara simplesmente decide, né? 30 minutos foi suficiente para ele entrar, fazer a diferença, fazer o gol, um golaço e dar a vitória ao nosso Verdão, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião aí, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.